Fala Vitrais, eu sou o Madison Barreto, tinha mais um Vitral na FEFIC. A FEFIC é uma feira de ficção cristã. Já aconteceram 3 edições da feira. Essa é a segunda edição do Retiro, um encontro de autores. Tem gente do Brasil inteiro aqui. Conversei com gente do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, do Paraná, muita gente aqui de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão. Enfim, tem gente do Brasil inteiro aqui e gente das mais variadas denominações também. Tem gente presbiteriana, batista, assembleia, quadrangular. Então é uma reunião de muitas vozes, de muitas experiências, de muitas culturas diferentes e todo mundo com o propósito de produzir cultura, produzir literatura com cosmovisão cristã. Passei pela playlist do Vitral na FEFIC, tem vários episódios já gravados, tem quase 40 episódios. Então passei por lá, que tem muito material, muitas histórias de autores para você conhecer. E hoje a gente está recebendo o Gustavo Pires, que a gente já pôde conhecer, já recebeu aqui no Vitral. Você lembra o tema que era o episódio que você participou? Não lembro. Eu acho que era de ficção especulativa, se não me engano. Que era... eu acho que tava você, a Elo tava no que você participou? Não, tava a Eli e a Renata. E a Luana. Foi um episódio sobre ficção cristã. Isso. Sim, foi um episódio sobre ficção cristã e aí tinha gente, cada um de vocês tinha um gênero diferente, mas todo mundo de ficção cristã. Foi isso. E hoje a gente tá com o Gustavo. Queria que você se apresentasse, mano, e já contasse, assim, um pouco da sua história, né? Como é que você foi parar na escrita, mas antes, também sua experiência com Deus, assim, você cresceu na igreja, qual foi o seu rolê? Então, olá, Vitrais, como foi falado aqui, eu me chamo Gustavo. A minha história com Deus começa lá no Maranhão, porque eu sou do Maranhão, na verdade. Maranhão. Eu sou do Maranhão. Eu sou cristão desde berço, né? Cristão desde berço, porque a minha mãe, de criação, porque a minha mãe, de sangue mesmo, precisou vir para o Rio de Janeiro procurar trabalho, porque lá no Maranhão não tinha muitas oportunidades. E ela me deixou com uma amiga dela, que cuidou de mim, e nesse período ela ia, até hoje ela continua indo muito na igreja, ela é uma mulher muito de fé, e ela sempre me levou para a igreja, e aí, desde esse período assim que eu passei com ela, eu sempre ia à igreja e tal, só que é aquela coisa, né, todo mundo que é levado à igreja, que é filho de crente, que é cristão, né, e aí, em determinado momento da minha vida, eu precisei vir para o Rio, né, que minha mãe mandou me buscar. E aí, minha mãe de sangue não era cristã até o ano passado. Ela se batizou, inclusive, no dezembro do ano passado. E aí, só que quando eu vim pra cá, eu continuei indo à igreja, normal, indo sozinho, até o ano passado, inclusive. E só em 2011 que eu fui realmente ter um encontro verdadeiro com Deus. Foi um retiro de um encontro de jovens de Jacarepaguá, que é uma região lá no Rio de Janeiro. E aí, nesse retiro, eu tive um encontro verdadeiro com Deus. E aí, naquele mesmo ano, eu me batizei. E desde sempre, assim, que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, que eu fui pra escola e tal, é um dos lugares lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, é verdade. A gente tá em BH, gente, só pra te contextualizar. Na verdade, a gente nem em BH, estamos em Contagem, do lado de BH. Mas desde que eu cheguei lá no Rio de Janeiro, que eu comecei a frequentar a escola lá, o lugar que eu mais frequentava, assim, na escola era a biblioteca. Eu sempre ia lá direto, eu vivia lá. E foi lá que começou a minha história com a ficção em geral. E lá eu comecei a ler mitologia. Eu, na verdade, comecei lendo Crepúsculo, que a maioria das pessoas começa. Pois é. E aí eu li o primeiro, li o segundo. E aí quando chegou no terceiro, não tinha o terceiro na biblioteca. Aí eu falei, poxa, vou ter que procurar outra coisa para ler. E aí eu fui para Harry Potter. E aí fui repetindo esse mesmo processo. Aí quando chegou no quarto livro, não tinha... Você estava na adolescência. Isso. Lá eu tinha uns 9 para 10 anos. Assim. Mais novo ainda. Com 9 anos você estava no Crepúsculo. Meu Deus. E aí, quando chegou no quarto livro do Harry Potter, eu não achei ele na biblioteca também. E aí que eu fui começar a ler outras coisas. Aí eu peguei livros de mitologia, eu achei interessante, eu fui ler. E aí eu fiquei fascinado por mitologia também. E aí em algum momento... Mas livros de ficção? Ou livros sobre história de mitologia mesmo? Sobre histórias mitológicas mesmo. E aí, não lembro como é que aconteceu, que, sei lá, me deu assim na cabeça de começar a ler poesia.
E aí eu passei um tempão, fiquei fascinado por poesia. Eu fui na Bienal, que lá na Bienal do Rio a gente tem esse costume da escola levar a gente para Bienal. Eles dão meio que um passe para você comprar livro, né? Dão um valorzinho para você comprar um livro. E aí sempre que eu ia na Bienal eu comprava livros de poesia. Aí eu comecei a escrever poesia também, só que aí essa fase passou e aí eu voltei para ficção. E aí quando eu voltei para ficção eu comecei a ler hoje o meu autor favorito. Ele não é cristão, infelizmente, mas ele escreve uma ficção misturada assim com a história bíblica. Ele pega a história de anjos e tal, ele pega toda essa angelologia bíblica e ele faz uma ficção em cima disso. E aí que é o Eduardo Spohr. Ah, sim. Tava desconfiando, assim, eu tenho o Filhos do Éden e eu acompanhei ele muito no Jovem Nerd, né? Então, ele participou... O Jovem Nerd, inclusive, lançou o primeiro livro dele, né? A Batalha do Apocalipse, né? Foi lançado por eles. E aí eu comecei a ler o primeiro livro dele, aí eu fiquei fascinado, né? Que foi a Batalha do Apocalipse. E aí quando eu fui procurar o segundo, ele já tinha lançado, que na verdade não é nem o segundo, é o primeiro da trilogia que vem depois, que é o Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida. É esse que eu tenho. Eu tentei entrar na fila na Bienal do Rio para pegar autógrafo com ele, só que tinha um número limitado de senhas, né? Aí eu cheguei na fila e já tinha acabado as senhas. Nossa, e eu dei sorte nesse dia, inclusive, que eu tava também. Eu peguei a última. Eu acho que foi 2014. Senha. 2014 não, foi ano passado que eu fui. Ah, é? Não, quando eu fui na Bienal do Rio, eu confundo, não sei se foi de 2014, é que eu fui numa do Rio e uma de São Paulo anos seguidos. Então não sei se é 2015, 16 ou 2014, 15. Mas já tenho 10 anos já. Teve uma vez também que eu fui, que ele tava lá tava com outro autor lá, que eu esqueci o nome. E aí ele tava lá para ele estaria lá para dar autógrafo, só que quando eu cheguei para comprar, para pegar a senha lá, falaram que ele tava resfriado e não foi. Poxa. Aí eu acho que, se não me engano, foi ano passado que teve a Bienal do Rio, enfim. E aí quando eu fui lá, ele tava lá. Aí, graças a Deus, eu consegui pegar a última senha para poder falar com ele. Que legal. Pegar o autógrafo dele, né? Aí beleza, quando eu fui ler o segundo livro, que me deu esse start assim de, sei lá, uma história legal, tal, tem toda essa questão dos anjos e tal, fala sobre Deus, mas não tinha essa intenção de glorificar a Deus. E isso ficava me incomodando assim de, poxa, é um cara com um baita talento, que entende de Bíblia, você vê que o cara entende de Bíblia. Tem inclusive um episódio do Bibotalk com ele, falando sobre ficção usando elementos bíblicos. Já ouviu esse episódio? Ainda não. Recomendo muito. O Bibotalk, que você conhece, né? Conheço. Podcast de teologia, eles fizeram um episódio com o Eduardo Spohr falando sobre isso, de usar. E ele tem um bom tempo, assim, esse episódio. Então, 6, 7 anos. Mas fica a dica aí também desse episódio. É isso, né? Ele tem um baita de conhecimento, não só bíblico, de histórico, assim. E você fica pensando, cara, esse homem podia estar usando isso para a glória de Deus, não, tipo assim, né? Se Deus quiser um dia, né? Mas ele não... Galera, se vocês estiverem escutando uns gritos aí, a galera animada aqui. Acho que estão gravando. Mas ele não escreve para a glória de Deus e tal, e eu ficava pensando, imagina se existisse esse tipo de literatura com essa qualidade, com esse conhecimento que glorificasse a Deus e que alcançasse outras pessoas, como me alcançou, né? Sim. E aí, nessa crise, né, eu tava, aí até que Deus vira para mim e fala, por que você não escreve, né? Sim. E aí foi difícil para eu aceitar isso, até que Deus começou a me mandar algumas cenas, assim, de alguns livros, e eu ficava, cara, eu tenho que escrever isso, senão não vou ter paz. E aí que eu comecei a realmente colocar isso em prática, e assim que eu entrei no mundo da ficção cristã. Isso, estamos falando de que ano que você decidiu escrever? 2015, 16. Ah, já tem um chãozinho aí também, tem um né? chãozinho. Mas naquela época você já tinha esse termo na cabeça, ficção cristã? Não. Ou você conhecia algum outro autor cristão? Eu conhecia C.S. Lewis, mas não sabia que ele era cristão. Não, mas o lance, assim, né? Tipo, eu 10 anos atrás também, eu conhecia cristão, C.S. Lewis. Mas não conhecia nenhum crente vivo brasileiro, escritor. Tinha, às vezes, algum crente vivo, mas não, era de fora do Brasil. Ou era crente brasileiro, só que morto. Entendeu? Eu não via uma pessoa que eu pudesse
né, ter de referência e ter contato. Tipo, a gente tem a oportunidade aqui agora, né? Pois é. E aí eu não conhecia ninguém, né? Aí eu conhecia o Lewis, mas não sabia que ele era cristão e tal. Até que eu fui pesquisar, que é aí que eu fui conhecer a Sara e a Renata. Uhum. E aí, pesquisando lá, eu encontrei elas no Instagram. E aí que eu tive contato com essa questão da ficção cristã, né? Mas aí já foi alguns anos depois, né? Que a Sara foi bem aparecer depois, assim na internet em 2020 pra cá, Pois né? é. Não, que eu já escrevia, só que, tipo assim, inclusive no início não era nem ficção cristã, né? Porque Uhum. o que eu escrevi era, tipo assim, é uma história que tem uma moral cristã, mas tinha uns negócios meio deturpados. Inclusive, eu agradeço muito a Deus porque eu perdi aquela história na primeira vez. Você perdeu o arquivo? Porque tava muito, assim, o Gustavo de hoje nunca publicaria aquele negócio lá. Entendi. Mas aí eu perdi o arquivo, graças a Deus. E aí, só que a ideia continuou no meu coração. E aí eu fui reescrever a história de novo. Só que dessa vez com princípios, com a Bíblia por trás. E aí que nasceu a história do Coração de Gelo. Mas, tá, vamos lá, lista seus livros, por favor, assim, fala deles mais ou menos em ordem cronológica, assim, qual foi o primeiro que você lançou, o que saiu primeiro? Então, o primeiro que eu lancei oficialmente foi Coração de Gelo. Mas eu meio que retirei ele do mercado, porque eu quero mexer em algumas coisas nele. Até porque eu tive ideias para sequências que eu preciso mexer nele. Aí depois veio Figueira, que é uma distopia, né, que vai contar a história de uma cidade que foi amaldiçoada por causa de uma maldição jogada por uma entidade do mal. E aí, por causa dessa maldição, as pessoas da cidade elas não têm contato com o mundo exterior. É uma cidade nos Estados Unidos, numa época ali de faroeste. E aí essas pessoas dentro dessa cidade não sabem que existe os Estados Unidos, que existe o mundo lá fora, e não sabem também que elas estão vivendo ali presas naquela cidade. E aí todo domingo à noite, a entidade que colocou eles presos lá dentro, eles pegam um sacrifício de vida, e as pessoas da cidade não sabem, não desconfiam disso, porque a maldição também meio que apaga essas pessoas que são levadas como sacrifício. Até que uma pessoa chega na cidade, começa a falar o que está acontecendo, e ele vai se unir com algumas pessoas para tentar revelar essa verdade, e tentar revelar uma verdade que para as pessoas na cidade é mentira, porque para eles a verdade é aquilo que eles estão vendo ali naquele momento, né? E aí o terceiro livro Só comentando ainda do Figueira, a gente teve agora uma palestra da Sara, e o tanto que isso que você falou da sua história se conecta com o que ela diz na palestra, né? Da gente ter recebido uma maldição, um feitiço aqui que nos cegou. A gente não está enxergando a realidade e a gente precisa de alguém que venha e nos mostre a realidade, né? E o tanto que isso aponta para Cristo, porque a nossa condição de cegueira aqui é por conta do pecado. A gente tem o feitiço do pecado, né? E a gente precisa que Cristo venha e nos liberte e a gente consiga enxergar. Né? É isso aí. E isso, inclusive, você falando agora, me veio lembrou, né? A questão que essa história, ela meio que faz parte de uma saga maior, né? E essa saga maior se chama A Guerra dos Imortais. E aí meio que essa saga eu tô escrevendo ela para mostrar como o ser humano, como é que as consequências do ser humano abandonar Deus, né? Então acho que isso também aponta muito pro que a Sara falou, né? A gente ser personagem de uma história e a gente meio que deixou o autor de fora dessa história. Então vai mostrar, tipo, a questão quando a gente afasta Deus da história, a gente vai e tenta interpretar a realidade de outras formas, criando novos deuses, e aí tem a questão da ciência, que a gente coloca no lugar como se fosse um outro deus, né? Então, toda essa saga vai contar sobre isso. Mas aí essas sagas são livros sequenciais ou são histórias separadas dentro de um mesmo universo? Histórias separadas dentro do mesmo universo. Sim. E aí, Figueira vai ser uma duologia, tudo no mesmo universo, não vai ser uma duologia. E aí tem Exilados, que foi o meu livro mais recente, né? E aí vai ser uma trilogia. E aí Exilados vai contar mais a história de um grupo que então, você tá criando a sua Terra-média ali, né? Pois é. Pois é, vamos ver se isso vai dar certo. E aí em Exilados vai contar a história de um grupo que foi durante a Segunda Guerra Mundial, que eles foram sequestrados e eles passaram por alguns experimentos por uma sociedade secreta lá daquele governo que a gente não pode falar o nome, senão vai cair o vídeo do YouTube. E aí eles, nesse processo desses experimentos, eles ganham alguns poderes especiais, assim, só que esses poderes vêm com algumas consequências.
e que faz eles não conseguirem mais viver em sociedade. Uhum. Aí tudo bem, vão se passar os anos e eles vão se afastar das pessoas, vão viver exiladas, por esse nome exilados. E aí, só que com o passar dos anos, esse grupo vai voltar a perseguir eles, porque durante a Segunda Guerra eles perderam, né? Os nazistas perderam a guerra. E aí... Você sabe quem perderam a guerra? Enfim, desculpa. E aí eles perderam a guerra e essa sociedade secreta meio que teve que se desfazer, né, por causa que eles perderam a guerra. E aí, só que no século XXI eles vão voltar, procurando esses experimentos que fugiram. Então por aí, e aí essa história vai contar eles tentando fugir desse grupo secreto aí. Uhum. E aí isso tudo aponta para essa coisa que eu falei, né? E o do Coração de Gelo faz parte desse universo também? Também, porque é outra camada da questão dos deuses. Aí entra os deuses, que Coração de Gelo vai contar a história dos deuses Vanir. Dos deuses o quê? Vanir, da mitologia nórdica. Que a gente conhece mais o Aesir, que são aqueles Thor, Odin, e tem os deuses Vanir, que são um outro reino lá da Yggdrasil, que é a árvore do mundo, né? E aí, lendo sobre essa questão da mitologia, a gente não vê muitas histórias sobre Vanir. Eu pensei assim, por que não criar uma história minha, né, sobre isso? Eu mesmo não conhecia essa Não é ideia, muito né? conhecida. Acabou que esses outros, até por conta dos filmes, Marvel, etc, né, acabou tornando conhecido esse outro lado aí dos deuses. Pois é. E aí, essa história, na trilogia toda, vai mostrar... nesse primeiro livro, ele vai contar a história de Thoros, que tem 5 filhos, e nesse momento na história ele foi traído pelo segundo filho dele, que quer roubar o trono dele. E aí esses outros filhos dele vão ter que ir por aí pelo mundo deles, procurando ajuda para lutar contra o filho dele, que vai tentar roubar o trono dele de novo. Só que onde eles vão procurar ajuda é justamente com os filhos do irmão desse reino, que ele supostamente matou. Então eles vão se preparando para essa batalha que estão vindo, só que eles vão procurar ajuda com pessoas que provavelmente não vão ajudar. E aí, no futuro, esse mundo deles, os deuses Vanir, vão se juntar com a humanidade e tal. E aí vão aparecer os deuses nórdicos que a gente conhece, né? O Thor, o Odin, enfim. E aí é basicamente isso, explorando essa mitologia também. No futuro também quero explorar muito a mitologia japonesa. Acho muito interessante também. E é isso. Uau! Cara, e o tanto que, assim, né, você falou que na sua adolescência você estava lendo sobre essas mitologias todas, né? E aí agora essa parada se conectando para as obras que você estava produzindo, assim, né? Na época eu nem imaginava, Aí hoje faz total sentido. Cara, que sensacional. E o seu trabalho também de redimir a cultura, né? Porque você está pegando ali deuses nórdicos. Em Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis tem, por exemplo, o Baco lá, né? O Dionísio, no meio da história, de repente, um deus grego. Tem Papai Noel, né, no meio da história, né? E ele foi até um pouco criticado, assim, tem algumas pessoas até hoje criticam. Hoje o C.S. Lewis é mais consenso, assim, né? Mas já vi muita coisa mais antiga. Por ele, como uma coisa cristã e tá usando deuses. Como que você vê isso, assim, né? Você tá produzindo uma ficção cristã, mas usando como pano de fundo ali pra história e os personagens da sua história, mitologia grega. E também tá querendo mitologia japonesa. E aí, como é que essas coisas se conciliam? Então, eu acho que é basicamente o que a Sarah falou hoje, né? Não é que a gente tá indo contra a cultura, né? A gente tem que ir redimindo a cultura durante o caminho. Porque se você for olhar na questão mitológica por trás, né, na questão estrutural, todas essas coisas, de certa forma, apontam para um criador. Só que, naquilo que eu acredito, que essas pessoas, esse grupo de pessoas que criaram essas mitologias, elas tentaram interpretar aquilo que elas entendiam como o criador, e elas acabaram interpretando de uma forma deturpada, né? Então a gente tem essa missão de mostrar para elas que elas entenderam errado e a gente tem essa verdade. E aí eu acho que faz sentido a gente usar esses elementos que, de certa forma, apontam para Deus, de certa forma, e mostrar para elas a verdadeira verdade, que é Jesus Cristo. Né? Sim. Você falando me lembrou de uma palestra do André Daniel Hack,
Sabe quem é? André Hayek? Já ouvi falar. Ele tem um livro Os Outros, da Bíblia, que ele pegou a história dos outros povos que aparecem ali na Bíblia, tipo os mesopotâmios, os egípcios, os persas, sírios, enfim. E ele fala de quem são esses povos. Ele é um grande historiador aqui no Brasil, né? Ele participa muito do Bibotalk também, tem vários episódios com ele, mas a gente pôde gravar um episódio com ele. Tem uma palestra dele também, que é O Tempo e o Espaço do Cristianismo, fica a dica aí também, que tem no canal do Vitral. E ele estava falando de tantos elementos das culturas e das mitologias que apontam para Cristo. E, por exemplo, a ideia de Jesus como o bom pastor, existia um Deus, você conhece um Deus que era chamado de bom pastor na mitologia? Eu sei Tô que na tem, dúvida eu não quem tô é. lembrando. Então eu não vou falar o nome aqui que tá me vindo na cabeça para eu não falar bobagem. Confira lá na palestra do André Daniel Hayek. Mas existia, assim, estátuas desse Deus como um pastor. Era aquela estátua, ele como uma ovelha. Era isso. E a partir do momento que os gregos foram se convertendo, eles começaram a ressignificar e falar, não, aquele ali não é esse Deus, não. Esse ali é Jesus que é o bom pastor. Né? E assim, ele mostra nessa palestra, em todos os estudos dele, né, o tanto que tem resquícios nas mitologias de uma humanidade tateando, tentando encontrar Deus, né? A gente pode lembrar, por exemplo, do termo logos, né, que João usa, que é um termo da filosofia grega, de uma força criadora do universo, e aí que João fala, então, isso aí que vocês creem, existe mesmo, se chama Jesus. Deixa eu apresentar ele para vocês. Mas enfim, e o tanto que essas coisas todas das mitologias e das filosofias e da cultura dos povos era a humanidade, e até hoje, tateando, tentando encontrar Deus, né? E a gente, como ficcionista, a gente pode pegar essas coisas e falar assim, então, deixa eu explicar para vocês, essas coisas estão apontando para Cristo. Né? É isso aí. Mas me fale aí dos próximos passos também da sua carreira, né? Novidades para esse ano. Então, eu posso falar? Pode falar aí, assim, o máximo que você puder. Então, eu acabei de descobrir que eu vou ser publicado pela Plenitude, né? Inclusive, como é que foi? Tipo, foi anunciado aqui, gente, na FEFIC, de repente foi anunciado no palco. Tava ali o Hugo e o Diogo, que já vieram aqui no Vitral também, assistam o episódio com eles, da Plenitude Distribuidora, e foi anunciado, um autor aqui vai sair pela Plenitude. Você sabia? Não sabia? Eu sabia parcialmente. Já tinha me falado que eles estavam interessados em me publicar e tal. Só que não tinha nada confirmado. Aí, no dia anterior, eu conheci eles, a gente conversou um pouco. Só que eles não falaram nada de publicação. Então, no dia que eu fui saber mesmo. Na hora, sim? Assim, na hora, meu Deus. todo mundo. E aí, na questão dos livros, as próximas publicações, eu pretendo escrever. Já tenho pronto a sequência de Coração de Gelo, só tem que mexer algumas coisas. E aí eu pretendo escrever a terceira, né, o último livro da trilogia. E aí partir para a sequência de Figueira, que tem que escrever, de Exilados também, para fechar esse universo. Uau. Então aguardem aí, gente. Em breve tem muitas novas publicações do Gustavo. Cara, fala aí suas redes sociais também pra galera te acompanhar. Então, basicamente, Instagram é @escritor Gustavo Pires. O TikTok eu não vou passar porque eu não uso tanto, assim. Eu nem lembro o meu user lá. Mas basicamente, se você quiser me achar, é no Instagram. Beleza. E a gente tem um quadro no Vitral, que é o Fofoca Reversa, que o objetivo é falar bem pelas costas. E aí, eu queria que você indicasse, né, falasse bem pelas costas aí de livros, autores, enfim, filme, o que você quiser indicar aí pra galera. Cara, eu vou indicar um livro que eu trabalhei nele e que ele estava na FEFIC ano passado. Legal. Que é Como o Rio no Deserto, da Késia Priscila. É muito bom, tem mais referências bíblicas, assim, que, cara, quando você vê a luta de Jacó com o anjo, meu Deus, o jeito que ela escreveu, que legal. Muito bom. Que legal. Vai ficar a recomendação. Mais algum? Por enquanto, acho que tá bom. Beleza. Gente, é isso, Gustavão. Prazerão, muito bom te ouvir, muito bom conhecer essa história. E espero aí os próximos passos também da sua carreira. Gente, acompanha aí o Gustavo, acompanha a FEFIC. Este é o último episódio dessa série que a gente está gravando aqui no
no Retiro da FEFIC. Então, já pode passear lá no nosso canal, que tem pelo menos 6 episódios já lançados, que a gente gravou aqui no Retiro, mas das edições anteriores da FEFIC, também em estúdio, a gente tem, né, somando tudo, mais ou menos 40 episódios lá. Então, passei lá por essa playlist para você conhecer mais sobre o universo de ficção produzida com cosmovisão cristã. É isso, valeu, até o próximo episódio.